Então, continuando aqui na nossa terceira parte da aula 3, vamos apresentar um novo exemplo, o exemplo do pêndulo de haste rígida. Então, tem uma haste rígida, uma esfera de massa M, haste de comprimento L. E aqui tem um torque aplicado nessa articulação. Aqui seria o ângulo, que ele chamou de YP, o que eu denomino de θ, o ângulo θ. Gama seria a aceleração da gravidade G, mg, que é o peso. Ângulo θ, mg sendo θ, ml. Aqui a gente tem a equação do torque desse pêndulo. Então você tem o momento de inércia, ml quadrado, que é o J, o momento de inércia, θ, 2 pontos, ml quadrado, θ, 2 pontos aqui, mais mlg seno θ, mais bl quadrado, θ ponto, igual a P. O P é o torque aplicado aqui. Então esse torque aplicado é igual à soma dos 3 torques que vão aparecer nessa esfera. Um torque devido à aceleração angular, o alfa, que é a derivada segunda da posição. Outro torque devido ao atrito viscoso, que se opõe à velocidade, ômega, de variação, é onde a energia dissipada está aqui, dissipação de energia. E existe um outro torque gerado devido à força-peso quando você desloca. Tem um deslocamento de posição aqui, angular, da esfera. Ao mudar a posição, alguma coisa assim, né? A gente está mudando essa força aqui, ó, essa força depende desse ângulo, mg sendo θ, e multiplicando pelo raio, você tem o torque. Torque que θ. Enfim, a equação do pêndulo. Tem só um detalhe aqui que, para mim, esse termo aqui deveria ser só B, porque eu aprendi o coeficiente de atrito viscoso é mais Bθ, por exemplo, mais B, θ ponto, mais B ômega. Eu não sei porque o L quadrado aqui. Para mim isso tudo já seria o coeficiente, né? Mas talvez eu estou errado. De qualquer forma, para você analisar o ponto de equilíbrio, essas derivadas são zeradas, então esse termo some também e o resultado vai dar igual. Depende só de igualar esses termos igual a zero. E o P é igual a ml quadrado, não, mlg seno de θ. O que é isso aqui? Isso aqui é o torque no ponto de equilíbrio. Que ponto de equilíbrio? Um θ qualquer. Para cada θ que você definir lá, vai ter um torque para ele equilibrar naquela posição. Então, se você escolher um θ igual a 50 graus, 50 radianos, vai ter um valor de torque para aquele ponto de equilíbrio. Se for de 10 radianos, vai ter outro valor de torque. Obtenção da resposta ao degrau G. Aqui nós temos que observar um detalhe. Essa equação é não linear, tá vendo? Porque a variável θ ela não está explícita. Aqui ela é explícita, aqui não é, ela está implícita, dentro de uma outra função que é o seno. Para valores pequenos de θ, a gente aprendeu que você pode aproximar seno de θ por θ, usar θ no lugar para valores pequenos aqui de θ. Mas aqui a gente não vai usar valores pequenos de θ. A gente vai utilizar um valor grande de θ e, portanto, a gente não pode usar esse modelo linearizado para θ igual a zero. A gente vai linearizar ele em outro valor. Então vamos lá, modelo não linear. Se ele é não linear, como é que eu encontro o modelo da planta e aplico no DMC?
E o modelo no DMC ainda tem que ser a resposta ao degrau da planta. O que a gente vai fazer? A gente vai definir um ponto de operação e vamos trabalhar nesse ponto de operação, porque, lembra, a função de transferência, ela relaciona entrada e saída num ponto de operação. Se o sistema é linear, aí tanto faz, pode ser qualquer lugar. Mas quando ele é não linear, tem que ser no ponto de operação, que você usou para linearizar ela. Nesse caso aqui, nós vamos definir um ponto de operação. O ponto de operação é teta ponto aqui, teta chapéu, desculpa, que é o YP, né? Que é a saída, eu chamei de teta lá. Vai ter um teta, que a gente vai escolher lá. Acho que é 60 radianos, se não me engano, lá na frente vai dar 60 radianos aqui. E uma entrada, um torque. Isso aqui é um torque, né? Torque. Também no ponto de operação, então você vai definir um torque, que é o torque que te dá esse valor desse ângulo, daquele ponto de operação. E a função de transferência ela é usada, na verdade, para variações em torno desse ponto de operação. São os deltas, delta UP e delta teta aqui. O sistema inicialmente repouso para k igual a 0, nesse ponto de operação. E agora o U, ele vai ser delta U para k maior que 0 e 0 para k menor que 0. Então aqui você tem um degrau, que não é unitário, um degrau de amplitude delta é AU. A resposta do degrau para o uso no DMC. Então, para calcular a resposta ao degrau, você precisa do Y, que é esse cara aqui, a Y de K, dividido pelo AU. Por que AU? Porque era AU. Por quê? Porque, na verdade, o que você está usando aqui? Você está fazendo G de K é igual a um delta Y por um delta U. O delta Y, que é a variação do Y, é o YP menos o Y barra. Então, na verdade, o que você tem aqui, que eu chamei de Y, não é Y, é um delta Y, na verdade. Aqui é um delta Y. Que aqui foi denominado de YK. E aqui, ó, o que você quer, na verdade, é a diferença entre o U e o P. Como o U está variando de AU, o delta U é igual a U. Mas seria também o P menos U barra aqui embaixo. É o delta U, delta Y. Ficou sendo θ menos θ barra dividido por AU. Tomada de controle. Então vamos lá. Por que a gente está fazendo isso? Porque a função de transferência, como a gente, se vocês recordarem lá de ensinar sistemas de sistema de controle alimentado, quando o sistema é não linear, você pega um ponto de operação, usa a série de Taylor, vai lá e lineariza aquele ponto de operação. Aí aqui tem, preciso lembrar agora, um dy é igual a um dx que multiplica a derivada da função aqui, ó. Desculpa, tá muito ruim isso. Você tem lá tangente. Aí você tem que um delta y é igual a um delta x vezes uma derivada dessa função aqui, ó, chamei de f, f', que é a reta tangente aí que é a tangente, né, dessa curva aqui f. Que é o que a gente está fazendo aqui, ó. Se você observar, delta y por delta x é o que a gente tem aqui.
Aqui, ó, malha de controle. Então, tá aí. Então, lembrando, isso que foi incluído aqui, ó, esses pontos de operação, é porque o sistema é não linear, a gente tem que linearizar ele no ponto de operação, e essa planta, essa função linearizada só vale próximo desse ponto de operação aqui. Então, vai aparecer agora no nosso modelo, no nosso sistema, a planta, a realimentação, o controlador, vai aparecer um YP aqui, um UP, e também na própria referência lá um YP barra também. Porque não linearizado o ponto de operação. Aqui a gente tem os arquivos que a gente vai usar, né? O DMC, o mesmo da aula passada, parâmetros do pêndulo, resposta integral do pêndulo, etc. Parâmetros do pêndulo. Os parâmetros do pêndulo no sistema internacional, ó, a massa 1 kg, comprimento de 1 metro, aceleração da gravidade 10 metros por segundo quadrado, coeficiente viscoso lá 2 unidade dele. Então, aqui ó, a resposta ao degrau para θ, né, o ângulo lá, igual a 5 graus. 5π dividido por 180. Isso aqui dá 5 graus em graus, e isso aqui vai dar 60 graus. Isso em radianos, né, dá 5 graus, 60 graus. Então, para 5, para 60 graus, mostrando a G de K, ou seja, a resposta ao degrau da planta para diferentes valores de ângulo, para θ igual a 5 graus e para θ igual a 60 graus. Com um ângulo muito pequeno, essa equação poderia ser aproximada aí. Essa equação aqui poderia ter sido aproximada aqui para seno de θ igual a θ. Podia ser eliminar o seno aqui. Até 10 graus é tranquilo de fazer isso. Agora, para um valor elevado igual a 60 graus, já não dá para fazer. Tá? Então, aqui tem 2 exemplos de respostas. E o período de amostragem foi de 0 a 1 segundo. Nessa simulação, né, para o controle desse sistema aqui foi utilizado um horizonte de predição de 50 amostras, 50 períodos de amostragem, né, e um horizonte de controle de 10. O peso de controle, o ρ, ó, o ρzinho, foi calculado usando aquela equação lá, que a gente viu acima, para o ângulo de 60 graus. Ó, 60 graus. Então, usando a G, foi obtida para 60 graus. A GSS aqui, ele pegou, ó, aqui, o que é essa G? É um vetor com todos esses elementos aqui. Todos esses elementos. E ele escolheu o último elemento, o end é o último aqui, ó, regime permanente, porque o sistema está em regime permanente daqui para cá. Então, o G-end pega o último elemento, para ser o ganho da matriz em regime permanente, N50, e calcula-se o ρ. Ó, atento, esse comando ponto, chapéu aqui, se eu pego um elemento e faço assim, ó, eu estou elevando ele ao quadrado. Se eu faço ponto quadrado, ponto chapéu, ele é um vetor, eu estou elevando ao quadrado elemento a elemento. Então não é um vetor vezes o outro transposto, transposto vezes o vetor. É x1 ao quadrado, depois no outro, segundo elemento, x2 ao quadrado, x3 ao quadrado, assim, elemento a elemento ao quadrado. Para fazer esse somatório de termo a termo aqui. Calculou-se o ρ. Remoção da constante de polarização na saída da planta e o valor de referência. Então tá. Aqui a gente vai mostrar o seguinte, que essas constantes aqui, elas naturalmente vão desaparecer. Ó, quando você for calcular a lei de controle, ó, a sua referência ela é o y
é um valor constante, está aqui. Esse y de ref aqui, sua referência que entra no bloco do DMC. O que ela é? Ela é a sua referência menos um valor médio aí. Olha lá, o IP de ref menos o valor médio, que é do ponto de operação. Além disso, esse é um termo aqui. A gente tem que lembrar que a resposta livre, f de k mais 1 até f de k mais n, que é dada por y de k, mais o somatório aqui de g de n mais i menos g de n vezes delta u de k menos n. Aqui tem um y de k também, que é a saída. Essa saída, y de k aqui, ela é igual ao yp menos um y barra. Então, ela também vai ter um y, aqui um y barrinha aqui, ó, da mesma forma que é o ponto de operação, igual esse cara aqui. Quando a gente for calcular lá na lei de controle, ó, delta U é igual a K do MPC vezes R menos F, esse R menos F vai ter esse termo menos esse termo aqui. Então é menos Y, menos com menos mais, esse cancela. E aí no final você já vai ter só o YP ref menos YP. Eles desapareceram, esses termos aqui. Então você na verdade não precisa pegar o Y de referência, subtrair pelo barra aqui, pegar esse valor e subtrair por isso. Você não precisa fazer isso. Basta usar de verdade já o PREF aqui e o YP. Então tá lá. Se existe aqui valores ou não, quer dizer, se existem na verdade, eles vão ser cancelados quando você calcular o seu controlador. Mas nos restou ainda esse cara aqui, ó. Aqui a gente está falando de remoção da constante de polarização na saída da planta e no valor de referência. Saída e valor de referência. Aqui a gente fala de remoção da constante de polarização na entrada da planta, que é o P barra aqui. A gente vai ver o seguinte, se o compensador aqui tem um integrador nele, o MPC, ele vai encontrar esse ponto de operação sozinho aqui. Ele vai integrando até achar o P. Você não precisa inserir ele aqui externamente. Você pode, mas não precisa. O integrador se encarrega de encontrar esse cara. A ausência da constante de polarização na entrada da planta é compensada pela ação integral do controlador preditivo. Então, resumo da aula de hoje, mas eu vou mostrar umas simulações aqui ainda, tá? A gente falou de sintonia de compensador, implementação no MATLAB com Simulink, deu 2 exemplos, aquecedor de água e pêndulo de haste rígida. Falamos sobre as constantes de polarização de entrada e saída da planta. E vale salientar que a abordagem de DMC requer convergência da resposta a degrau em malha aberta. Nós não usamos nenhum exemplo aqui de planta em malha aberta instável, não, porque não tem como implementar com essa técnica. Agora, vamos voltar aqui. O exemplo que a gente estava usando, que é esse pêndulo. A gente vamos mostrar a simulação que temos. Ó, primeiramente, a gente tem os arquivos lá com os dados. E massa, comprimento, gravidade, ponto de equilíbrio, 60 graus, pés em radianos. Rodamos isso. Vimos aqui na resposta ao degrau do pêndulo, uma vez que você carregou no workspace as variáveis, você pode vir aqui rodar esse programa, ele vai gerar a resposta ao degrau da planta com 50 pontos, ó. 50 é o período de amostragem.
Só uma observação, se você observar aqui, ó, tem 50. Isso aqui são passos ou período de amostragem. Isso não é 50 segundos, tá? Porque o período de amostragem aqui é de 0 a 1 segundo. Então, isso aqui são 5 segundos. Você tem 50 impulsos de 0 a 1 segundos, que dão 5 segundos. Ok. Tá, então a gente obteve agora a nossa resposta ao degrau para a nossa planta. O que a gente faz? Uma vez que a gente tem a resposta ao degrau, a gente pode aplicar agora no controle do nosso sistema. Aqui tem o diagrama de blocos com a planta, que é o pêndulo. Tem aqui o modelo do pêndulo, que é a equação não linear do pêndulo. Isso aqui é aquela equação que está aqui, ó. Essa equação está aqui. Olha lá, seno. Isso aqui é o ângulo θ, né? Seno de θ, vezes G sobre L. Depois dá uma analisada nisso aqui. Isso aqui foi o diagrama de blocos que representa o pêndulo sendo a entrada do torque e a saída do ângulo. Seguindo exatamente essa equação aqui. Uma vez feito isso, a planta. Aqui está o ponto de operação, ó, o P de equilíbrio, ele colocou tudo aqui. O ângulo, YP de equilíbrio, na referência aqui o YP de equilíbrio, referência em graus. Aqui a referência ela começa com o ponto de equilíbrio é 60 graus. Depois aí aqui está sendo convertido para radianos, né? Aqui é 60 graus mais 10, 70. Então essa simulação a gente começa em 60 graus e em 10 segundos ele muda a referência para 70 graus. O sistema estava lá em repouso, 60 graus, foi para 70 graus. Ó, o tempo de acomodação deu de em torno de 6 segundos, deu menos 6 segundos, 5 segundos, mais ou menos. O controlador preditivo é o mesmo que a gente viu no exemplo anterior, é a mesma coisa. A mesma function foi usada, é idêntica, é o mesmo DMC. E é isso aí, observa aqui. Esse controlador preditivo foi projetado para operar para uma planta, um pêndulo operando em 60 graus. Se olhar aqui na planta, o ponto de equilíbrio usado aqui, ó, para você encontrar o modelo, foi 60 graus. Está aqui no arquivo. 60. Se eu quiser fazer para 5, mudei para 5. Venho aqui agora. Encontro a planta para 5 graus. Ó, para 5 graus. Está parecida com 5 graus. Esse aqui era de 60 graus, tá? Está parecido com esse. Ok, vou voltar aqui para 60 de novo. Tá. Vou encontrar a planta para 60 graus de novo. Roda o sistema, etc. Então, para 60 graus, esse modelo que está sendo usado aqui é a linearização desse modelo, que vai ser um comportamento exato a 60 graus. Mas como eu estou usando para 70, eu mudei de 60 para 70, eu estou próximo ainda, mas eu já estou trabalhando numa região que já tem um pequeno erro entre o modelo e o sistema. Porque a linearização não foi feita para 70 graus, tá? Só para concluir, o que eu fiz? Eu vim aqui no nosso sistema e multipliquei por 0 o ponto de operação. Ó. Tirei todos os pontos de operação daqui, daqui, daqui. Quando você simula para esse caso, ó, ele está lá em 60. Tem um transitório porque
o meu compensador teve que entrar no ponto de operação. Agora aqui, ele está no ponto de operação. Ó. Aqui é o certo. Ele teve um transitório para se ajustar. Então, olha lá, 60 graus, teve uma transição em 10 segundos, funcionou perfeitamente. Ele tem um pequeno transitório, mas depois que passa esse pequeno transitório, ele entra em regime. Então é isso aí.